Vem comigo porque hoje eu vou te contar a história completa de Padmé Amidala. Padmé nasceu na modesta casa Naberrie, uma família de origem humilde dentre as muitas famílias de Naboo. Ela nasceu em 46 ABY, fruto do amor de Rue Naberrie e Jobon Naberrie. Ela tinha uma irmã mais velha também, chamada Sola Naberrie. Desde cedo, Padmé já demonstrava um sentimento de querer fazer a diferença e de ajudar os necessitados. Ela sempre participava das viagens que seu pai, Rue, fazia para ajudar os planetas que sofriam com a fome e a desigualdade em seu sistema. Aos 8 anos de idade, Padmé entrou para a política, indo para a academia de Theed, onde estudou para se tornar senadora e ajudar a fazer a diferença a favor de seu planeta e daqueles que precisavam. Com 12 anos, ela iniciou um mandato como supervisora de Theed, que era a capital de Naboo. 2 anos depois, com apenas 14 anos, Padmé decidiu lançar sua campanha para se tornar a rainha de Naboo. Sendo assim, ela adotou o nome de Padmé Amidala durante essa campanha. Era um nome anônimo que os candidatos e monarcas utilizavam, portanto, Amidala não era o sobrenome real de Padmé, que por sua vez era Naberrie. Acabou vencendo a eleição, pois sua política expansionista de fazer alianças com planetas vizinhos acabou caindo nas graças do povo de Naboo. Com apenas 14 anos de idade, Padmé foi eleita talvez a rainha mais nova da história de Naboo. No início de seu mandato, Padmé e seu capitão de segurança, o Capitão Panaka, decidiram escolher jovens moças para serem suas servas e ajudantes, muitas vezes atuando também como suas dublês, para assim protegerem ainda mais a vida de sua rainha. Panaka selecionou 5 garotas altamente habilidosas e Padmé começou a treiná-las e se entrosar com elas, para que elas se conhecessem melhor e tivessem uma sincronia perfeita durante os combates e outras situações imprevisíveis. Elas adotaram nomes parecidos com o de Padmé para se misturarem melhor a ela, sendo assim Sabé, Rabé, Irtaé, Yané e Sachê. Sabé era a mais propícia para ser a dublê de Padmé como rainha, enquanto isso a jovem ficaria disfarçada como uma de suas servas. Ela e suas servas também treinaram formas de espionagem, preparando-se para todo tipo de situação. E uma situação bem catastrófica estava para chegar, já que a Federação do Comércio, liderada pelo vice-rei Nute Gunray, estava querendo impor uma rota comercial em Naboo, cobrando taxas altíssimas e usando o planeta ao seu bel prazer. Ele enviou um acordo para Padmé assinar, porém ela ficou furiosa ao perceber que o tratado não beneficiava em nada o planeta de Naboo, apenas legitimava uma invasão covarde aos olhos da República. Com a recusa da rainha, Nute Gunray impôs um bloqueio comercial no planeta e logo a pouca comida que chegava até Naboo não seria suficiente, já que novas cargas de alimento estavam sendo proibidas de passar pelo bloqueio. Sendo assim, o chanceler Finis Valorum então enviou 2 embaixadores para negociar com a Federação do Comércio. Esses embaixadores eram nada mais nada menos do que o mestre Jedi Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi. Como sabemos, as negociações falharam quando Nute Gunray mandou que matassem os Jedi e ambos foram para a superfície do planeta resgatar a rainha. Após a resgatarem e fugirem do planeta, os Jedi e a tripulação de Padmé tiveram que fazer um pouso forçado num planeta desértico chamado Tatooine para consertar o hiperpropulsor da nave que havia sido danificado. Ela acompanhou o mestre Jedi Qui-Gon Jinn enquanto ele andava pelo planeta, disfarçada como uma das criadas da rainha. Ela percebeu que não enganou o Jedi nem por um segundo, mas ele parecia ter entrado na onda e estava contribuindo para a fachada criada pela rainha. Eles então tentaram negociar o hiperpropulsor com um comerciante local chamado Watto, um toydariano trambiqueiro que tinha uma loja de partes em Mos Espa, e foi lá que Padmé conheceu um garotinho escravo chamado Anakin Skywalker, que perguntou se ela era um anjo devido à sua beleza. Ela o achou muito bonitinho e fofo e ele decidiu ajudá-los a ganhar os créditos necessários para comprar o hiperpropulsor, competindo na corrida de pods de Buntaev. Ele correu com seu pod e conseguiu vencer a corrida, e também foi libertado de sua escravidão, já que Qui-Gon Jinn havia barganhado com Watto a liberdade do garoto caso ele vencesse a corrida. Ele também tentou liberar Shmi, que era a mãe do Anakin, mas o toydariano não admitiu. Por conta disso, Anakin teve que se despedir de sua mãe, deixando Tatooine para trás e indo com eles rumo às novas aventuras pela galáxia para se tornar um Jedi, já que Qui-Gon acreditava que ele era o escolhido e que traria o equilíbrio à força. Indo até o planeta capital de Coruscant, Padmé tentou apelar ao Senado para ajudar na crise de Naboo, porém ela percebeu a corrupção e a falta de interesse em ajudar os outros entre as centenas e centenas de senadores presentes na Assembleia. Seguindo o conselho de Palpatine,
Palpatine, que era senador de Naboo, seu conterrâneo e mentor, a rainha Amidala propôs um voto de desconfiança à liderança do chanceler Valorum, abrindo caminho para uma nova votação, o que acabou acarretando no apontamento de Palpatine como um candidato. E apesar de ser mais seguro ficar em Coruscant, Padmé decidiu retornar a Naboo para recuperar o planeta sozinha com suas próprias forças. Ela e os Jedi retornaram para Naboo, já que um possível retorno do Sith estava envolto no meio de tudo isso, tendo a figura de Darth Maul tentando sequestrar a rainha e revelando-se como um Lord Sith durante uma luta com Qui-Gon Jinn e Tatooine. Padmé e seus aliados uniram forças com os nativos Gungan de seu planeta, revelando sua verdadeira identidade para todos que estavam presentes. Os Gungans concordaram e um exército começou a ser formado para recuperar a capital de Theed das garras da Federação do Comércio. A luta começou e Padmé conseguiu capturar Nute Gunray enquanto os Gungans lutavam com o exército droid, e apesar da grande vitória, ocorreram grandes perdas, com a maior delas sendo a de Qui-Gon Jinn, que morreu durante o duelo fatídico contra Darth Maul. Obi-Wan fez justiça ao seu mestre ao cortar o Zabrak ao meio, fazendo-o cair em um reator. Depois disso, em suas últimas palavras, Qui-Gon pediu para que Obi-Wan treinasse Anakin, acreditando que ele era o escolhido, e morrendo nos braços de seu aprendiz. Palpatine tornou-se o chanceler supremo e após o funeral de Qui-Gon, houve uma grande comemoração onde Padmé entregou um orbe simbólico ao chefe Nas dos Gungans, concretizando assim a paz entre os dois povos de Naboo que não se davam bem há muito tempo. A reconstrução de Naboo foi bem lenta, já que o planeta decidiu não pedir ajuda externa, nem mesmo da República, fazendo tudo com suas próprias mãos. Padmé acabou liderando tudo isso, tentando cicatrizar as feridas daquela horrível batalha. Todos os anos, os cidadãos de Naboo faziam homenagem aos que haviam falecido para libertar seu planeta. Padmé acendia uma vela todos os anos em homenagem a Qui-Gon Jinn, sendo para sempre grata pela bravura e generosidade do mestre Jedi para com o seu povo e consigo mesma. Apesar de ter liderado Naboo por 2 mandatos, Padmé deixou o posto de rainha quando seu segundo mandato acabou e ela tinha ainda 18 anos durante o ano de 28 ABY. Apesar disso, o povo de Naboo amava tanto ela que tentaram mudar a constituição para permitir que ela continuasse como sua rainha, mas ela acabou recusando e decidiu tornar-se senadora de Naboo a pedido da nova rainha, a rainha Heilata, representando assim seu planeta no Senado da República. Durante seu treinamento como senadora, foi decidido que ela precisaria de uma nova equipe consigo, já que suas servas seguiram caminhos independentes agora que Padmé não era mais a rainha. Com a aposentadoria do Capitão Panaka, seu sobrinho Gregor Typho tornou-se o novo capitão de segurança de Padmé, e ela treinou 3 novas servas para protegê-la: Dormé, Cordé e Versé. Sabé, que era sua serva mais leal e sua principal dublê, decidiu ir para Tatooine para iniciar a missão que Padmé queria que ela executasse antes de decidir se tornar uma senadora, que era libertar os escravos de Tatooine. Após 6 semanas de treinamento como senadora e conhecendo suas novas servas, ela começou seu mandato, sendo recebida no Senado com diversas notícias na Holonet, a taxando como muito jovem, incompetente e ineficaz. Ela descobriu que isso não passava da Federação do Comércio manipulando as notícias e pagando para que sua imagem fosse manchada. Além disso, ela foi recebida no Senado com muitos olhares de desconfiança por conta de ter sido crucial no movimento em tirar o antigo chanceler Valorum de seu cargo por conta do voto de desconfiança que ela havia proposto. Logo após sua primeira votação no Senado, ela conheceu o senador figurão Rush Clovis, que no futuro representaria o clã bancário intergaláctico, e conheceu também Maina Bonteri, uma senadora do planeta de Onderon, que mais tarde viria a fazer parte dos separatistas durante as Guerras Clônicas. Ela disse para Padmé que apesar dela ter se saído muito bem em sua estreia, ela precisava fazer aliados se quisesse ter o apoio do Senado. Como senadora, Padmé logo entrou em desacordo com Palpatine diversas vezes, percebendo que ele parecia muito menos acolhedor do que quando era um senador. Ela logo fez amizade e aliança com os senadores Bail Organa e Mon Mothma, pacifistas que iam fortemente contra as diversas propostas de Palpatine. Conforme Padmé crescia em sua carreira como senadora e atraía a atenção do Senado, crescia também o número de figuras que não eram tão fãs assim dela. 10 anos após a crise de Naboo, em 22 ABY, Padmé estava sendo alvo de uma conspiração para assassiná-la. Essa conspiração foi orquestrada por Conde Dooku, um brilhante ex-Jedi que havia deixado a Ordem por achar que tanto ela quanto a República estavam afundadas demais na burocracia, corrupção e ineficácia. Ele agora era o rosto de uma união de diversos sistemas que desejavam
deixar a República, a Confederação dos Sistemas Independentes, também conhecidos como separatistas. Nute Gunray, o vice-rei da Federação do Comércio e um dos responsáveis pela crise de Naboo, queria Padmé morta em troca da aliança com Dooku. Com isso, as tentativas de assassinato a ela começaram a serem planejadas. Isso estava acontecendo bem próximo da votação a respeito da Lei de Criação Militar, uma lei que permitia a Palpatine criar um exército armado para a República, já que os separatistas estavam começando a representar muito perigo. Padmé era totalmente contra esse ato militar e fazia parte do comitê que estava contra essa nova emenda. Porém, a votação teve que ser adiada, já que a vida de Padmé estava correndo perigo com assassinos em sua cola. Palpatine pediu para o Conselho Jedi enviar 2 de seus membros para proteger Amidala, apesar da senadora ter ido contra. O Conselho designou Obi-Wan Kenobi e seu padawan Anakin Skywalker para isso, já que eles conheciam a senadora de tempos anteriores. Ela reencontrou ambos os Jedi, que por sua vez, Obi-Wan havia se tornado um cavaleiro Jedi e Anakin havia crescido bastante e agora já era um hominho, não mais uma criança, e o próprio Obi-Wan notou que Padmé parecia muito feliz em rever Anakin. Naquela noite, um caçador de recompensas chamado Jango Fett, amando de Conde Dooku, enviou a caçadora Zam Wesell para despachar 2 Cohans venenosos para matar a senadora. Anakin e Obi-Wan sentiram isso e mataram os Cohans e perseguiram Zam, a encontrando e a capturando em um cassino nas ruas de Coruscant. No momento que ela ia revelar quem a havia enviado, Jango Fett a matou com um dardo tóxico. O Conselho Jedi decidiu que Padmé deveria retornar a Naboo por proteção, mesmo contra a vontade dela. Anakin foi designado para escoltá-la, enquanto Obi-Wan tentaria desvendar a trama de quem queria matá-la. Na viagem e em sua estadia em Naboo, Padmé e Anakin passaram muito tempo juntos, se reconectando após tantos anos separados. Anakin sempre a amou e ela estava descobrindo sentimentos novos por ele. Ele chegou a conhecer a sua família e, apesar da vontade de ambos, eles concordaram que um relacionamento amoroso era muito perigoso. Anakin estava sendo torturado por seus sonhos, visões de sua mãe e decidiu retornar a Tatooine para ajudá-la. Sendo assim, Padmé acabou indo junto com ele. Chegando lá, eles reencontraram o vigarista Watto, o antigo dono de Anakin e sua mãe, e eles descobriram que ela havia sido libertada por Cliegg Lars, dono de uma fazenda de umidade. Cliegg contou que Shmi havia sido levada pelos Tuskens, o povo da areia, e Anakin acabou indo atrás deles para encontrar sua mãe, deixando Padmé com os Lars. Quando ele retornou, ele estava carregando o corpo de sua mãe, que acabou não aguentando a tortura interminável que sofreu nas mãos dos Tuskens e morreu. Após seu enterro, Anakin explodiu de dor e raiva, dizendo que havia os matado, e não apenas os homens, mas as mulheres e as crianças também. Ele disse que eles eram como animais e que os havia exterminado como animais. Padmé, apesar de chocada, não julgou nem condenou Anakin, pelo contrário, o acolheu e o compreendeu, sabendo de sua dor e do que ele havia passado. Sendo assim, eles partiram para Geonosis para resgatar Obi-Wan das garras do Conde Dooku, e chegando lá, ambos foram capturados pelas forças droides, e antes de entrarem na Arena Petranak para serem executados, Padmé admitiu que amava Anakin, dando assim seu primeiro beijo nele. Padmé, junto de Anakin e Obi-Wan, lutaram contra Nexo, Acklay e Rick, que eram bestas gigantescas que iriam executá-los. Porém, Mace Windu apareceu nesse momento com 200 outros Jedi para resgatá-los e deter Conde Dooku. Centenas de cavaleiros Jedi enfrentaram um massivo exército de droids, e quando sobraram apenas alguns poucos guerreiros com a senadora, Mestre Yoda chegou com Star Destroyers e caças militares cheios de clones do recém-batizado Grande Exército da República após a Lei da Criação Militar ter sido aprovada no Senado. O que é meio irônico, né? Porque a Padmé era contra isso, mas foi exatamente isso que acabou salvando sua pele. Começava então a primeira batalha de Geonosis, com Padmé lutando lado a lado com os Jedi no conflito e Anakin e Obi-Wan enfrentando o Conde Dooku e perdendo, sendo salvos pelo próprio Mestre Yoda. Anakin havia perdido o braço direito para o aprendiz Sith de Darth Sidious, e após a batalha, que terminou com a vitória da República, Padmé e Anakin retornaram para Naboo e se casaram em segredo. Um dia antes do casamento, Padmé estava bastante dividida, pois queria compartilhar com todos que amava seu momento de maior alegria ao casar-se com Anakin, principalmente com seus pais, suas ex-servas e sua irmã, mas sabia que deveria manter seu casamento em segredo. Sendo assim, ela acabou contando apenas para Yané, uma de suas mais antigas servas e amigas, que acabou confeccionando seu véu de casamento. Além dela, apenas C-3PO, R2-D2 e o padre que foi chamado para o casamento testemunharam a união da senadora com o Jedi. Anakin pôde ficar no planeta por mais alguns dias para se recuperar de seus ferimentos, e nesse meio tempo eles aproveitaram para
para viver sua lua de mel antes de terem que voltar pro caos de suas vidas em Coruscant. E foi aí que Luke e Leia foram concebidos, se é que você me entende. A opressão do lado sombrio havia tomado a galáxia e as guerras clônicas haviam começado. Anakin logo foi consagrado Cavaleiro Jedi e tornou-se general, tomando a jovem Ahsoka Tano como sua aprendiz nas linhas de frente da batalha, enquanto Padme lutava a guerra no lado da política, tentando de todas as formas trazer um fim ao conflito no Senado, com propostas e monções de acordos entre ambos os lados, mas sempre eram tentativas frustradas. Porém, apesar de ser pacifista e uma política, Padme também trabalhava em campo diversas vezes. Mon Mothma e Bill Organa deram uma missão para Padme que exigiria que ela estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, e assim Padme contactou Sabé, que estava retornando de sua missão de liberar os escravos em Tatooine, que acabou assumindo o lugar de Padme no Senado. Se passando por Padme, Sabé acabou convencendo Anakin e ficou magoada ao saber do casamento de ambos porque Padme havia escondido isso dela, se sentindo traída já que ela achava que ambas eram amigas íntimas. Quando Padme retornou das linhas de frente da guerra, onde estava entregando medicamentos para os feridos, ela pediu desculpas a Sabé e, apesar de saber entender sua amiga, ela decide se afastar, voltando para sua missão em Tatooine após Beru Lars, um de seus contatos na luta anti-escravidão, ter criado um dispositivo que permitia desativar os chips dos escravos para que eles pudessem fugir. Padme ficou triste pela situação com sua amiga e, apesar de ter tido vontade de contar a ela sobre Anakin, ela sabia que era crucial que seu casamento fosse mantido um segredo. Ao longo da guerra, Padme participou ativamente de diversos momentos importantes e até de batalhas. Geralmente, ela era enviada para missões diplomáticas como representante da República, porém, logo vinham as negociações agressivas e, como bem sabemos, Padme mandava super bem nelas, por ser bastante treinada e versada em combate. No início da guerra, ela até tentou negociar com o próprio Jabba, que acreditava que os Jedi haviam sequestrado seu filho Hota, mas não passava de uma maquinação do próprio Conde Dooku, e Jabba acabou decidindo conceder acesso às suas rotas para a República. Padme também defendeu Ahsoka Tano perante o Tribunal do Senado quando a Padawan foi acusada de assassinato, argumentando bastante contra o Almirante Tarkin durante a sessão. Ahsoka acabou sendo inocentada porque o marido de Padme havia chego com a verdadeira culpada, a Padawan Barry Zoff. Porém, Ahsoka acabou deixando a Ordem Jedi após todo esse ocorrido, incapaz de confiar no Jedi novamente. E por falar no marido de Padme, o Anakin, ele e Padme tiveram alguns momentos bem tensos em seu casamento durante a guerra, principalmente nas missões onde ela precisou trabalhar ao lado de Rush Clovis, seu antigo amigo que agora era um fantoche do clã bancário no Senado. Clovis foi apaixonado por Padme quando ela chegou no Senado e acabaram rompendo o contato após ela querer tornar o relacionamento estritamente profissional. Clovis acabou traindo a República durante as Guerras Clônicas, unindo-se aos separatistas e foi posteriormente afastado do Senado quando sua traição foi descoberta. Mais tarde, ele pediu ajuda à República e Padme foi ao seu socorro, apesar dos protestos ciumentos de Anakin. Teve até uma ocasião onde Clovis tentou beijar a Padme e Anakin simplesmente deitou a porrada nele. Padme quis um tempo de Anakin por conta dessa ação, achando que seu casamento era construído sob mentiras e falta de confiança, dizendo que todos os outros casais tinham o que eles não tinham. Foi descoberto que Clovis estava sendo utilizado como um peão pelo Conde Dooku e pelos separatistas para tomarem o controle dos bancos do clã bancário. A República e os separatistas iniciaram uma batalha em Scipio, a sede do clã bancário, e Clovis se sacrificou para salvar Padme quando Anakin estava segurando ambos à beira de um penhasco. Anakin e Padme acabaram reatando seu relacionamento após tudo isso. Teve também uma ocasião bem curiosa onde Padme foi até o planeta de Batuu para encontrar Duja, uma ex-serva sua que estava numa confusão com os separatistas. Quem foi resgatá-la foi o maridão Anakin Skywalker ao lado do grão-almirante Thrawn, sim, o nosso azulão preferido. Nessa época, ele foi enviado pela Ascendência X para uma missão de reconhecimento para ver quem poderia ser aliado e quem poderia ser inimigo, a República ou os separatistas. No fim, nenhum dos dois era vantajoso como aliado e após ajudar Anakin e Padme, Thrawn retornou para o seu povo. A guerra se arrastava cada vez mais e no último ano dela, Padme e os outros senadores notaram que cada vez mais Palpatine acumulava poder desnecessariamente, usando as guerras clônicas como desculpa
para aumentar seus poderes emergenciais e alterar a Constituição Galáctica. Com isso, Padme, juntamente com Bail Organa, Mon Mothma e mais 2.000 senadores, começaram a formar um grupo opositor ao abuso de poder do chanceler. Esse grupo ficou conhecido como a Delegação 2000. Eles pretendiam apresentar uma proposta no Senado onde Palpatine deveria abdicar de todos os seus poderes emergenciais e iniciar negociações de cessar-fogo para encerrar de vez a guerra. Padme foi uma peça-chave nessa organização, tendo muitas reuniões com outros senadores para convencê-los de apoiar sua causa. Mais perto do fim da guerra, Padme acabou ficando grávida. Ela não pôde contar a Anakin, já que eles não se viam há tempos por conta dos cercos na Orla Exterior se intensificando e ele sendo forçado a ficar longe dela. Quando os separatistas fizeram uma manobra ousada, sequestrando o chanceler em plena capital da República, em Coruscant, Anakin e Obi-Wan retornaram imediatamente e a Batalha de Coruscant começou. Após Anakin e Kenobi resgatarem Palpatine e Conde Dooku ser morto, Grievous fugiu e agora era o único líder do exército separatista. Anakin foi dado como herói e a guerra parecia se encaminhar para o fim. Anakin ficou nervoso, mas muito feliz pela notícia de que seria pai. Mas Padme começou a ficar preocupada com seu marido, pois ele estava tendo visões em que ela morria no parto, exatamente como os sonhos que ele tinha com a sua falecida sogra. Anakin começou a procurar uma forma de salvar sua esposa e foi até Palpatine, que revelou sua verdadeira identidade como Darth Sidious, convencendo o jovem de que ele poderia salvar Padme da morte. Apesar de incerto, Anakin o entregou para Mace Windu e o Jedi foi até o gabinete do chanceler para prendê-lo, acompanhado dos mestres Kit Fisto, Saesee Tiin e Agen Kolar. Pensando em sua esposa e com medo de perdê-la, o Jedi decidiu ir até o chanceler. E lá, ele acabou selando o destino da galáxia quando cortou a mão de Mace Windu, que estava prestes a ceifar a vida do Lord Sith. Palpatine então declarou Anakin como Darth Vader, seu novo aprendiz, enquanto Vader se aliou a ele para salvar sua amada esposa. A Ordem 66 foi executada por toda a galáxia, com os Jedi sendo exterminados. Enquanto isso, Padme assistia ao Templo Jedi queimar até o último pedaço e com aflição pelo seu marido. Logo depois, ele voltou ao apartamento de ambos e mentiu para Padme, falando que os Jedi queriam tomar a República. Ele disse que iria ao sistema Mustafar para acabar com a guerra, enquanto ela temia por seu destino. Padme compareceu à sessão extraordinária que Palpatine convocou. Nela, Palpatine manipulou os fatos e, como desculpa para garantir a segurança da galáxia, ele reorganizou a República como o primeiro Império Galáctico. Padme assistiu tudo isso horrorizada, vendo a liberdade morrer com um estrondoso aplauso. Logo depois, Obi-Wan apareceu no apartamento de Padme pedindo para saber o paradeiro de Anakin, contando a ela a verdade sobre seu marido. Inicialmente, ela não acreditou e Obi-Wan lamentou por toda a situação e dela estar esperando os filhos de Anakin. Com dúvidas e com medos, Padme partiu para Mustafar para encontrar Anakin. Seus maiores temores se concretizaram quando ela percebeu que o que Obi-Wan falou era verdade. Anakin foi mesmo para o lado sombrio, cego pelo poder e o ódio. Ela percebeu com o coração partido que não poderia trilhar o mesmo caminho que ele, e nesse momento, Obi-Wan apareceu e Anakin acreditava que ambos estavam armando um complô para matá-lo. Em um momento de raiva cega, Anakin enforca Padme através da força e faz com que ela desmaie. Após Obi-Wan derrotar Anakin em um duelo marcante, o desmembrando e o deixando para queimar vivo, ele levou Padme até o centro médico de Polis Massa, onde Mestre Yoda e Bail Organa estavam. Ela, inexplicavelmente, estava morrendo, apesar de estar fisicamente saudável. Enquanto seu marido era transformado em uma máquina de ódio e dor, ela dava luz a seus filhos, Luke e Leia. Antes de morrer, Padme disse a Obi-Wan que ainda havia bondade em Anakin, lá no fundo, dizendo que sabia que ele ainda era bondoso e amoroso. Como um último suspiro de esperança e fé em seu amado marido, Padme morre. Do outro lado da galáxia, Palpatine diz a Vader que ele a matou através de seu ódio, ao que o Lord Sith acabou respondendo com um grito sofrido de não. Aquele foi o pior dia da vida de Anakin, e para toda a galáxia foi divulgado que Padme morreu durante a rebelião Jedi na Ordem 66, e os agentes funerários orquestraram para que ela aparecesse ainda grávida em seu funeral para não levantar suspeitas. Já seus filhos, Luke e Leia, foram enviados para Tatooine e Alderaan, respectivamente. Luke foi criado por seus tios Owen e Beru, enquanto Leia foi adotada por Bail e Breha Organa. No funeral de Padme, diversos entes queridos e próximos apareceram, como Mon Mothma, Bail Organa e sua família, os Naberrie. Padme permaneceu viva através da galáxia mesmo após a sua morte. Vader nunca conseguiu matar completamente Anakin
por conta de seu eterno arrependimento pela morte de Padmé. Isso foi um sentimento que o corroeu e o acompanhou durante todo o resto de sua vida como um Sith. Ele tentou diversas vezes trazê-la à vida em atos desesperados, além de vê-la em diversas visões da força constantemente. Sabé, sua ex-serva e amiga íntima, liderou um grupo chamado de Amidalanos, que buscavam descobrir a verdade sobre a morte de Padmé, pois ela sabia que havia muito mais por trás do que havia sido divulgado. Em 3DBY, mais de 20 anos após a morte de Padmé, Sabé até topou com Vader em uma certa ocasião, onde o Lord Sith ficou assustado, achando que estava vendo sua falecida esposa. Quase 20 anos após sua morte, seus filhos, Luke e Leia, com a orientação de seu velho amigo Obi-Wan Kenobi, explodiram a Estrela da Morte e seguiam os passos de sua mãe, mesmo sem saberem. Quando Vader ficou sabendo que Luke era seu filho, seus pensamentos sobre sua falecida esposa se intensificaram. Luke estava determinado a trazer seu pai de volta à luz, e Vader estava com um conflito maior do que nunca dentro de si. Vendo seu filho sendo eletrocutado por Palpatine, Anakin ressurgiu e matou Vader, jogando Palpatine para sua morte e voltando para a luz. Perto de morrer, Anakin finalmente viu Luke com seus próprios olhos e percebeu que, no fim, Padmé também estava certa. Ainda existia bondade dentro de Vader, e Luke reproduziu a crença de sua mãe em seu pai. Em seus últimos suspiros, sorrindo, Anakin pensou em Padmé, sobre como ela estava certa e quase como se pudesse ouvi-la dizendo que o filho deles tinha vindo para salvá-lo. Pedindo desculpas por tudo para sua esposa, Anakin morreu com o pensamento finalmente em paz. Padmé foi marcada na história como uma das grandes heroínas da galáxia, uma senadora e rainha justa, uma brava guerreira e uma defensora da democracia e da paz acima de tudo. Suas crenças continuaram vivas mesmo após a sua morte, através de seus filhos, permitindo que a galáxia visse a luz e vencesse a escuridão mais uma vez quando seu marido se redimisse e, com a ajuda de seu filho, a rebelião vencesse o Império de uma vez por todas. E já que o assunto é esse, que tal desbravar nossa playlist completa com todas as histórias completas dos personagens? Ou então descobrir como foi a visita de Darth Vader ao túmulo de Padmé Amidala. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.